Olá, sejam bem-vindos à Oficina de Teatro Gratuita, um oferecimento e uma produção do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, administrado pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através do Grupo Sem Cara. Eu me chamo Felipe Félix, esse do meu lado, ou em cima ou embaixo, é o Nino Batista. Tudo bem, gente? Eu sou o Nino Batista. Somos cofundadores e integrantes do Grupo Sem Cara. O grupo nasceu há 6 anos dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecida como Unirio. Por lá começamos pequenas experimentações com o corpo, que já exercitávamos sempre no final das aulas práticas que tínhamos. Em determinado momento, decidimos fazer uma composição, ou seja, uma sequência de partituras, que chamamos de GIF, e que acabou se tornando o nosso primeiro espetáculo. A partir daí, a gente participou de diversos festivais universitários dentro e fora do Rio, e esses são alguns registros de alguns trabalhos nossos que estão passando aí na frente. Esse, por exemplo, é do Antes Carne que Alma Mal Lavada. Aqui agora do espetáculo GIF, no final já com o público na Sala Cinza da Unirio. Ainda do GIF. Esse aqui já foi uma performance que a gente fez numa exposição sobre São Jorge. E aqui voltando ao GIF, uma apresentação em Curitiba. Enfim, bom, para dar continuidade, nessa primeira parte, o Heitor e o Gabriel, que também são cofundadores e integrantes do grupo, vão dar um panorama amplo sobre a história do teatro mundial. E eu volto com o Nino para falar com vocês sobre o Teatro de Sombras, mais à frente, logo em seguida deles. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Heitor Muniz. Esse é o Gabriel José. Olá, pessoal, tudo bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a origem do teatro, né? E a gente vai começar bem lá de trás, lá na era paleolítica, né? 30.000 antes de Cristo, com o homem e a mulher da pedra, certo? Entendendo que o teatro primitivo surge a partir da relação do ser humano. Ponto. De lá, a gente vai passar para o Egito Antigo, né? Lá para o Antigo Egito, ou Kemet, como era chamado na época. No Antigo Egito, a gente vai entender que o teatro assume uma posição para contar a história dos deuses e dos seres mitológicos que viviam no Antigo Egito. Do Antigo Egito, a gente pula para a Grécia Antiga e começa a entender que o teatro na Grécia Antiga tem um cunho religioso, porém, ele também vai ter um cunho mais ligado à expressão artística e sobre a comunicação do ser humano. Vai lá, Gabriel, pula o nosso slide, por favor. Daqui, agora a gente começa a tentar entender da onde que surge a palavra teatro. Teatro deriva do grego teatron, né, que significa lugar para ver, certo? Ou seja, já se estipula na própria palavra teatro e no seu significado que alguém vai a algum lugar para assistir algo, certo? Ou seja, já coloca diretamente alguém como espectador e outro como ator, certo? Que é muito normal nos teatros de hoje em dia, beleza? Vai lá, Gabriel, pode passar o slide, por favor. Bem, gente, então a gente começa a entender o teatro primitivo, né? O teatro lá da era paleolítica, 30.000 antes de Cristo, né? Lembrando que o teatro, enquanto linguagem artística, ele surge somente lá na Grécia. Então, o que a gente tem aqui, como teatro primitivo, mais uma tentativa do ser humano tentando se comunicar de outras formas. Então, o teatro ele surge a partir das relações do ser humano e das suas necessidades cotidianas, certo? Então, dentro dessas necessidades do humano primitivo, surgem a pintura rupestre e o teatro na sua forma mais primitiva. Lembrando que o homem e a mulher primitivo, eles se comportavam pela sua necessidade. Então, se eles sentiam fome, eles caçavam. Se eles sentiam frio, eles recolhiam a pele de um animal para fazer um casaco e se cobrir. Então, o teatro surge dessa necessidade do ser humano de, através das suas danças coletivas e dos seus rituais, contar histórias e realizar até mesmo celebrações de agradecimentos ou perdas, sabe? Vai lá, Gabriel, pode pular o slide, por favor. E aqui a gente começa a ver essas imagens rupestres que o Gabriel vai falar um pouco para a gente sobre a corporeidade.
Perfeito, Heitor. E é exatamente isso que o Heitor estava falando, é que o teatro ele também surge como uma forma de comunicação e até mesmo de educação. Quando você tem um grupo de pessoas, né, que uma pessoa ou outras pessoas descobrem uma nova técnica que facilite a vida delas, como comunicar isso? Se não necessariamente existe a linguagem como nós entendemos hoje, a linguagem falada, o português, o inglês, ou a linguagem escrita mesmo. Como comunicar isso? Isso era feito, seja através das pinturas, né, nas paredes das cavernas, ou através de danças, rituais, encenações, que nós entendemos hoje enquanto encenações, mas que eles não entendiam assim. Ou pode ser entendido como mímica, enfim. E aí a gente vê aqui nessas imagens, por exemplo, nessa primeira imagem, a mais acima, o que a gente pode ler dessa imagem? Seria um homem atacando outro homem? É possível. Poderia ser também uma forma de dança. Uma dança com bastões, quem sabe. Mas cabe também a nossa imaginação hoje em dia sobre o que restou desses povos. Né? A segunda imagem pode ser uma dança, como pode ser um ritual, como pode ser a imagem de uma técnica para se colher algo, semear algo. Talvez a mulher esteja com uma mão pegando de um cesto e jogando. É possível. E a outra imagem parece uma caça. E isso tudo era uma forma deles comunicarem a cultura deles, comunicarem e educarem as próximas gerações também. Né? A arte e a linguagem é isso. E agora, a partir do próximo slide, a gente vai começar a entrar na questão do passado teatro primitivo e começar a entrar na questão da Grécia Antiga e do Egito Antigo, começando pelo Egito Antigo. Eu queria só retornar rapidinho, Gabriel, nessa imagem que você trouxe do meio, de ser uma colheita, né? Como que uma imagem rupestre, antiga, de um desenho tão simplório, né? Traz diversas imagens para a gente, diversos significados, né? Eu nunca tinha parado para pensar que essa imagem poderia trazer essa questão da colheita, né? Eu imaginei até pessoas pegando uma maçã de uma macieira com cesto e colocando dentro do cesto, sabe? Pois é, mas é porque a linguagem artística é isso também, né? Cada um vai ter uma experiência. Quem é que nunca, por exemplo, mandou uma mensagem no WhatsApp todo fofo, achando que a outra pessoa ia ler super fofo, e a pessoa leu e ficou ofendida com a forma como você... Como assim você fala dessa forma comigo? Sim, sim. Pois é, Cada um a recebe de uma linguagem, ela forma. tem essa... Exatamente. Nós lemos, cada um lê de uma forma a partir da sua experiência de vida e do seu estado de espírito naquele momento também. Sim, Isso se sim. expressa tanto nas pinturas rupestres, como num filme, como numa música, como numa mensagem no WhatsApp, que também é linguagem. Sim, sim, sim. E tudo parte muito dessa necessidade, né? Acho que o teatro primitivo ensina a gente, né? A gente ler esse lugar do teatro lá nos primórdios, né? Ensina a gente que a capacidade do ser humano é muito necessária a sua comunicação, né? A gente está sempre se comunicando, sempre se reinventando a partir da comunicação, seja por uma pintura, seja pelo WhatsApp, seja por um filme, tudo na verdade beira muito o que a gente quer contar, né? O que a gente quer falar, sabe? A comunicação, exatamente. Nós somos, em essência, seres comunicativos. Né? Nós precisamos estar nos comunicando o tempo todo. Exato. Bem, então agora a gente vai falar um pouco sobre Grécia Antiga e Antigo Egito. Começando pelo Antigo Egito. Show. Bem, então agora a gente começa a falar sobre Grécia Antiga e Antigo Egito, começando no Antigo Egito, certo? Pula para mim, por favor, Gabriel. Bem, então a gente começa a falar sobre a necessidade do ser humano de se comunicar, de estar junto, de se representar e que tudo isso parte da necessidade dele, né? Então a gente começa a entender que o ser humano começa a se juntar para começar a formar civilizações. E uma das primeiras civilizações é o Antigo Egito ou Kemet, como era chamado. E ela era situada no Antigo Oriente, próximo ao norte da África, e era concentrado ao longo do Rio Nilo, né? O Antigo Egito, pode pular, Gabriel, por favor. O Antigo Egito, ele foi formado ao longo do Rio Nilo pela necessidade dos africanos do norte da África de encontrarem um lugar que tivesse água, pois os africanos estavam sofrendo com a desertificação do deserto do Saara. Então eles vão procurando água, lugar para começar a constituir e criar essa civilização, que é muito regada à agricultura, à política
E a filosofia também é onde começa a despertar um outro pensamento para criar grandes civilizações. Com isso também surge a cultura no Egito, que também vai ser muito regada à religiosidade e a encontrar um lugar para os deuses, nomeando esses deuses e contando a história desses deuses para toda a população e, com isso, ensinando a população sobre a liturgia do Egito, né? A religiosidade do Egito, quem são esses deuses, sabe? Então, as histórias eram contadas para ensinar quem é o deus Sete, quem é o deus Osíris, quem é o deus Ra e como que eles se entrelaçam, certo? Bem, então a gente começa a entender que o lugar do teatro no Egito era de contar e repassar essas histórias litúrgicas, né? As histórias sobre os deuses e deuses do seu panteão, certo? Os rituais, eles eram conduzidos por um sacerdote que conhecia as lendas e assumia a posição que hoje a gente conhece como diretor de cena. Ou seja, um sacerdote que conhecia essas lendas na sua completude e organizava toda essa encenação, desde a descrição dos personagens, entendendo que esses personagens eram os deuses e deusas do panteão egípcio, o roteiro de ações, que era como esses deuses guerreavam e conviviam, certo? E até mesmo algumas falas que deveriam ser proferidas por esses atores e atrizes que estavam encenando os deuses, certo? E é óbvio que, assim, tinha todo um arcabouço também de simbologias necessárias para montar e remontar essas lendas, como, por exemplo, a lenda da morte e da ressurreição de Osíris, certo? Osíris era um grande deus, que ele foi traído pelo seu irmão Sete e foi morto pelo seu irmão por conta de uma inveja que Sete tinha por Osíris. E acabou que no final, quando Sete mata Osíris, a esposa Ísis de Osíris vai auxiliar ele na ressurreição dele. Então, essa história que eu estou minimizando aqui, fazendo uma pequena sinopse, era recontada por meio desse sacerdote para mostrar para o povo que esses deuses existem e que eles precisam ser cultuados, certo? Então, o que para a gente é visto como teatro hoje, na época era um ritual, então tinha um cunho muito mais religioso mesmo, assim, certo? Que é o que vai desembocar também na Grécia, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre o teatro grego. Para começar a abordar a questão do teatro grego, como surge o teatro enquanto linguagem artística, a gente precisa primeiro situar sobre quem eram esses gregos. Os gregos, como nós conhecemos hoje, eles não existiam naquela época. Não existia uma unidade, não era um povo único. Eram os povos gregos, né? Eles ficavam ali naquela península da Polinésia, como aparece aqui na imagem para vocês. Tem alguns exemplos de algumas cidades gregas. Calcídica, Atenas, que é a capital da Grécia de hoje em dia, Mykonos, Rhodes, Santorini, Creta e também Esparta, que talvez seja a mais famosa por conta do filme e por conta dos jogos também. Cada uma dessas cidades ela era uma unidade independente e autônoma. O que isso quer dizer? Que elas tinham uma administração própria. Muito louco pensar isso, né? Hoje nós vemos aquilo dali como um país e cada uma das cidades é uma cidade como nós entendemos hoje. Só que essa ideia de país não existia naquela época. Cada cidade era independente. Eram cidades-estado. Para tentar elucidar, imagina que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se a cidade do Rio de Janeiro fosse um país, fosse uma unidade independente. Independente de Niterói, independente de Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo. Ou então vamos pegar para trazer algo para algo menor, porque essas cidades eram unidades muito menores. Se Campo Grande fosse uma cidade independente, um país, uma nação, Santa Cruz fosse outra, Meia fosse outra, Maré fosse outra, Bom Sucesso e por aí vai. Cada um desses lugares era completamente autônomo. E isso ajuda muito a entender o que nós vamos abordar daqui para frente. No próximo slide, a gente vai começar a tratar sobre a questão da religiosidade. Pode passar, Heitor. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre a religião. Como vocês podem ter percebido, a religião
ela é um elemento muito próximo da expressão artística de cada povo. Isso nós vamos ver em religiões de matriz africana, religiões variantes, né, do cristianismo. A forma como o povo como expressa o seu credo, ela bebe do que nós entendemos hoje como arte. Ou melhor, a arte que nós entendemos hoje, ela tem também suas origens nessas manifestações ritualísticas, litúrgicas, que englobam vários elementos de construção da cena. Os gregos, eles acreditavam, assim como os egípcios, em uma pluralidade de deuses, cada um com a sua especificidade. E esses rituais que eram promovidos, eles eram rituais para marcar passagens de tempo, que serviam como forma de coordenar a agricultura, eram manifestações culturais também e festividades, porque os povos gregos, né, de uma forma geral, eles tinham uma relação com a festa muito, muito grande. Para eles, era uma forma de você socializar esses rituais, para além da adoração a uma divindade, estar com as pessoas naquela sociedade, celebrando, era algo muito importante. As divindades gregas, inclusive, elas fomentavam isso. Eu falo a partir da mitologia, claro. No próximo slide, nós vamos começar a entrar sobre a questão do surgimento do teatro grego de fato, que está diretamente ligado com essa questão da religiosidade deles. Então a gente começa a falar sobre religiosidade novamente para tentar traçar um pensamento teatral também. Só que na época grega, já na Grécia Antiga, a gente já começa a ver que o teatro já está bem mais formado e muito mais imbricado com a religião, e não é somente num lugar de cunho somente religioso. E aí surge as famosas dionisíacas, que era uma das manifestações religiosas do calendário ateniense, e era para cultuar o deus da natureza e do vinho, Dionísio, certo? Dentro dessa festa surge o chamado teatron, que a gente falou lá no início da nossa aula, que significa o lugar de onde se vê. Tá bem, gente? E aí a gente já começa a tentar traçar esses paralelos novamente, né? Do teatro sendo usado como ferramenta, né, para cultuar deuses, para contar histórias desses deuses, né? O que a gente consegue enxergar também na sociedade primitiva, na era paleolítica, certo? Com o homem e com a mulher da pedra, e também no Antigo Egito. Só que aqui na Grécia o teatro já está nessa formação um pouco mais urbanizada, né? Que é quando as dionisíacas, né? Que era essa festa de aclamação ao deus Dionísio, né, que contava a história do deus Dionísio, que era uma procissão, ela começa a se encaminhar para dentro de um prédio, dentro de uma arquitetura, certo? Que é esse teatro que a gente está vendo representado na imagem, certo? Nesse desenho. Então a gente vê que o teatro sai desse lugar de fora, certo? E começa a entrar para dentro de uma arquitetura, que é quando se constitui a versão urbana, que era feita depois do culto ao deus, e toda a população se dirigia ao teatron, né? Que aí chega na palavra teatro, que dá nome a essa arquitetura, que é o lugar que vai para se ver a peça, né? E aí depois, e tudo isso se desemboca no próximo slide que a gente vai passar, nos gêneros gregos, né? Que é onde o teatro começa a assumir o lugar de expressão artística e surge o gênero tragédia e comédia, tá beleza? Então, a gente tem o encaminhamento de um teatro que acontecia enquanto procissão, de um ritual para Dionísio que acontecia enquanto procissão, e entra para dentro de uma arquitetura, dentro de um prédio, e esse prédio se chama teatron, né? Lugar de onde se vê, lugar para onde se vê, certo? Então, a tradição grega de teatro começa a absorver a linguagem teatral como um gênero artístico, e aí começa a ser escrito peças, tanto de tragédia quanto de comédia. Primeiro começando pela tragédia, certo? E aí a gente vai elucubrar um pouco aqui sobre o que é a tragédia, né? A tragédia não é no significado cotidiano que a gente entende, a tragédia como um ato catastrófico, certo? Mas a tragédia enquanto um gênero literário, teatral, que vai falar sobre uma sociedade que vem de uma casta mais alta e que tem um contato muito firme com os deuses. Ou seja, já na própria tragédia, no próprio teatro, né, que é feito na tragédia, a gente entende
que o teatro começa a olhar para a cultura grega e representar a cultura grega a partir dos seus gêneros literários, a partir da tragédia, certo? Assim como a comédia também vai ter uma representação de uma casta social, que fala sobre comerciantes, sobre pessoas que têm um lugar mais popular, que não é de uma casta mais alta, não vai falar sobre os problemas da nobreza, vai falar sobre os problemas dos comerciantes e das pessoas populares. E, de um modo geral, todas as peças que aconteciam na Grécia Antiga, elas tinham um caráter educativo também, porque tinha preocupação com as pessoas e com os cidadãos e cidadãs da Grécia Antiga que não tinham acesso à escola, acesso à educação. Então, acaba que, por o teatro ter esse cunho de livre acesso, e podia ser assistido por todos, as peças tinham esse caráter educativo para falar sobre a relação dos seres humanos com os deuses, para falar sobre a relação dos seres humanos com os seres humanos e os seus conflitos, e trazendo até mesmo questões da própria sociedade, da própria política que era situada na própria Grécia. Então, a gente tem também o caráter teatral nesse lugar educativo também, informativo e de acesso à cultura, que é o mesmo caráter que o teatro tem no dia de hoje também. É esse caráter que o teatro sempre busca trazer, sabe? De estar informando, de estar passando a informação, de ter um caráter político e também de estar aproximando as pessoas que não têm um acesso, por exemplo, a educação, que elas podem ir no teatro, e o teatro geralmente tem esse caráter educativo de contar uma história e, a partir dessa história, fazer o ser humano e a pessoa refletir sobre a sua própria realidade. Tá? A nossa aula sobre origem de teatro vai até aqui, até na Grécia, a gente encerra hoje aqui, e a nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre teatro de sombras, que também começa na Antiguidade Clássica e que os próprios gregos também utilizavam de jogos de sombra, porque nessa época as peças elas aconteciam um pouco antes do pôr do sol. E aí, quando o sol se punha, eles utilizavam de jogos de sombra, de tochas inflamadas para que pudesse criar esse jogo de luzes, certo? Então, nossa próxima aula, que vai ser com Felipe Félix e Lucas Nino, eles vão ministrar aula que é sobre teatro de sombras e vão passar exercícios para vocês fazerem em casa e até criarem o seu próprio teatro de sombra em casa com o que vocês conseguem encontrar na casa de vocês, uma lanterna de celular, os próprios objetos que tem no cotidiano de vocês, uma panela, uma colher de pau, enfim, nesse processo, tá bem? Então, agradeço a participação de todos vocês. Tchau, tchau, gente.